tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de outono vivo. Hoje vamos dar início à nossa tarde com os clérigos João de Borba. Rocha de Borba, desculpem. Um livro de Liduíno Borba e de João Brito Menezes. José Liduíno Melo de Borba nasceu no dia 7 de fevereiro de 1956 em São Mateus, concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. Começou a trabalhar por conta de outrem com 11 anos de idade e como empregado de voltas, para terminar aos 25 em 1981 como escriturário na Agência de Navegação na Praça Velha, data em que começou a sua atividade profissional de empresário, que continua a desempenhar-se. Desde os 16 anos de idade que escreve, nomeadamente versos e prosa. Para além da presente obra, publicou um número significativo de trabalhos entre 2007 e 2021. É sócio do Instituto Histórico da Ilha Terceira e do Instituto Açoriano de Cultura. História, biografias e temas da cultura popular são as preferências do seu autor. Sr. Padre João de Brito. João de Brito do Carmo Menezes nasceu a 3 de abril de 1945. Fez a sua instrução primária na freguesia das Doze Ribeiras, com início no ano de 1952 e términos em 1956. Teve como companheiro de escola o amigo Cipriano da Rocha Nunes, que decidiu ir estudar para o seminário, o que o abordou para seguir o mesmo caminho. João de Brito, até ali, nunca tinha pensado ir para padre, mas considerou e aceitou com a anuência dos pais. Como as admissões só eram aceitas para o seminário menor, que nesse ano passou a funcionar em São Miguel, adiaram a sua entrada para o ano seguinte, em 1957. No ano então de 1957, começou os seus estudos no Seminário Menor de Santo Cristo, em Ponta Delgada, onde fez 2 anos letivos. Em 1959, deu entrada no Seminário Episcopal de Angra para os estudos seguintes e ordenou-se em 1969. E agora, relativamente aos clérigos Rocha de Borba, esta obra apresenta-se com o objetivo de reconstruir uma geração vasta de clérigos, todos eles com uma origem comum, umbicada na família cujo apelido reza como Rocha de Borba. Situados no tempo durante o qual decorreram estas várias gerações de clérigos presbíteros, reconhecemos que estamos em pleno século das luzes da Revolução Francesa, do emergir e proliferar de ideologias secularistas que, pouco a pouco, vão minando o tecido religioso já fortemente abalado pelo início da Idade Moderna, atendendo à fratura deixada no catolicismo de Lutero, Calvino e outros movimentos religiosos que quebram a unidade e perturbam a consciência cristã. Em tempos de indifferentismo e de relativismo, de materialismo e de individualismo, nos quais parece que não há lugar para Deus, importa sacudir a consciência da humanidade que, enquanto herdeiros dos antepassados de uma fé cristã profunda, como é aquela que nos é revelada pela vocação sacerdotal. E agora, para falarmos sobre este magnífico volume e livro, temos então o Sr. Padre Júlio Rocha. Muito boa tarde, obrigado pela apresentação, obrigado pela vossa presença. Eu fui convidado pelo Sr. Liduíno Borba e pelo Sr. Padre João de Brito Menezes para apresentar este livro. Também sou Rocha, mas o meu Rocha não, pelo menos pelo aquilo que se saiba, não entronca nessa família Rocha de Borba. Eu tenho nas mãos um livro com 1,5 kg, portanto uma edição de qualidade, com folhas de qualidade, com uma capa atraente, e conheci 7, alguns já faleceram, outros ainda estão vivos, dos sacerdotes ou clérigos. Um deles era diácono, e dessas 20 personagens que descendem de uma só família, numa edição de 600 páginas praticamente. É uma obra de vulto, uma obra de trabalho, uma obra que deu 3 ou 4 anos de trabalho aqui aos coautores, o Sr. Padre João de Brito e o Sr. Liduíno. E a primeira coisa que eu pergunto é: para que é que serve um livro?
na nossa era, na era digital, para que é que serve um livro de papel? Para já o papel é uma coisa mais ou menos recente, é uma coisa inventada por chineses. Nós tínhamos livros em pergaminho, em papiro, folhas, rolos. O livro aparece mais tarde, a impressão aparece no século XV e nós temos 500 anos de livros impressos. Na história da humanidade é muito pouco. E, no entanto, tornou-se uma coisa indispensável para a cultura. Ainda hoje, eu aposto que a maior parte das pessoas... Há aqueles e-books que a gente tem, uma espécie de tablet, com as luzes mais apagadinhas, em que a gente pode ler os livros apenas com o dedo polegar puxando para baixo ou virando as páginas com o dedo indicador. Mas nada como o cheiro de um livro, as folhas, o peso do livro das nossas mãos. E acho que isso é insubstituível. E eu considero-me um bibliófilo, uma pessoa viciada em livros. Um bibliófilo não é aquele que gosta da Divina Comédia. É aquele que gosta da Divina Comédia que está na sua estante. Não se importa com as outras. É aquele livro. A gente quer comprar um livro. Um bibliófilo é uma pessoa viciada em livros. E quer comprar aquele livro, mesmo que nunca o leia na sua vida toda. Almada Negreiros dizia que isto até está estampado numa estação de metro de Lisboa, na estação de Saldanha, da linha vermelha, uma frase do Almada Negreiros que diz: entrei numa livraria e vi tantos livros que pensei, durante toda a minha vida, por mais longa que seja, nunca vou conseguir ler esses livros todos. Haverá outra forma de salvação. Como é que é possível não lermos os livros todos? Como é que é possível não absorvermos toda a sabedoria do mundo? E então, a questão é essa. Há livros a mais para a nossa vida. Portanto, nós temos que ler não é só os bons livros, porque ler os bons livros, há livros bons demais. Nem que passássemos o resto da vida a ler, não era nem de longe nem de perto suficiente para lermos todos os livros bons que há no mundo. Temos que ler os melhores. E os melhores, na maior parte das vezes, não são os que têm a capa mais bonita. A beleza do livro está no seu interior, está como a beleza das pessoas, não está na vaidade do exterior, na formosura daquilo que se veste, ou do nosso rosto, ou do nosso corpo. Assim o livro, a beleza de um livro, não está na sua capa nem na sua apresentação, porque até aqueles livros mais coloridos, os livros cor-de-rosa, como a gente costuma dizer, são muito bonitos por fora e muito vazios por dentro. Um livro, para ser livre, tem que ser cheio por dentro. O exterior é o menos importante. A pergunta sobre para que é que serve um livro foi-me feita uma vez, e de tão displicente despertou em mim o remorso por todos os livros, os bons, que eu ainda não li na minha vida. Se, como diz Jorge Luís Borges, famoso escritor argentino, o livro é uma extensão da memória, da imaginação, e ler é uma forma de felicidade, então sejamos felizes desta forma. Para que serve um livro? Um livro serve. Ponto, parágrafo. Mais nada. Este livro que temos diante dos olhos, Clérios Rocha de Borba, não vai ser lido por muitos. Aliás, a tiragem é de 500 exemplares, se não me engano. Ainda bem. Em casos como este dos livros, a quantidade é inimiga da qualidade e da profundidade. Ou seja, o número de leitores é inversamente proporcional à qualidade daquilo que é escrito. É mais ou menos como as novelas. Quanto mais rafeira é uma novela, mais gente a vê. Quanto mais rafeira é um livro, mais gente o lê. Os livros de capa cor-de-rosa, os livros fáceis, os livros lindinhos, os livros bonitinhos, são lidos por muita gente. Os livros profundos, os livros que interrogam a nossa consciência e o nosso sentido da vida, não são livros por muitos. Um bom livro não é para a vontade de todos. Este livro também não é aconselhável para ler nas sobras do nosso tempo. Os livros têm o seu tempo para serem lidos. A leitura de intervalo, a leitura de sala de espera, a leitura de pequeno almoço, é espaço para jornais, revistas ou edições cor-de-rosa.
livros de capa mais colorida e conteúdo mais vazio. Os livros são fonte da nossa cultura. É desde que se escreve e lê que o homem desenvolve o seu conhecimento abstrato e começa a pensar o mundo. Os livros acompanham o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da nossa humanidade. Que livros ler? Já disse. Uma vida inteira a ler não dá para nada. Devemos ler os livros melhores. Este livro não é um best-seller. Não foi feito para isso. É isso, sim, uma magnífica obra de investigação rigorosa sobre um tema que tem o seu quê de interessante e de estranho. A saga de uma família nos últimos 250 anos. E a quantidade de clérigos que ela deu à Igreja, 20, da família Rocha de Borba. O livro tem uma aparência agradável, como eu já disse, é uma edição nobre, tanto no papel como na apresentação da cobertura, subdivide-se em 3 partes. Isto é importante. A biografia dos 20 clérigos que ao longo de 250 anos formam uma saga familiar, uma acuradíssima genealogia, uma coisa impressionante, que tem a sua origem por volta de 1200 na França, dessa família que no século XV chega à terceira. E, finalmente, o não menos pormenorizado índice onomástico, que deu imenso trabalho e facilita-nos o trabalho de pesquisa e leitura quando queremos procurar algum nome. Há que salientar também o não menos notável espólio fotográfico que abrilhanta esta edição. Este livro funda-se no ocidente da Ilha Terceira, sobretudo naquelas freguesias Santa Bárbara, 5 Ribeiras, 12 Ribeiras. E é conhecido, este ocidente da Ilha Terceira, é conhecido pelas muitas e notáveis figuras que deu à Igreja, sacerdotes, missionários religiosos. Uma terra que sabe como fermentar a sabedoria e a fé. Gente simples e empreendedora. Muitos deles eu conheci nas terras de Val de São Joaquim, na Califórnia. Espalhou as suas raízes pelo mundo, especialmente na diáspora. As 20 figuras que constam deste livro são originárias, na sua maioria, desses lugares. Santa Bárbara, 5 Ribeiras, 12 Ribeiras. Os méritos de um cônego Jeremias, que eu não tive a oportunidade, a felicidade de conhecer. Outras figuras anteriores ou ainda atuais, como o coautor desta obra, o padre João de Brito Menezes, ou o cônego Hélder Fonseca Mendes, que está aqui presente também, destas famílias, que agora não pode ser, mas foi até há pouco tempo vigário-geral e neste momento é delegado do administrador diocesano para a diocese, para a nossa diocese. Esta obra é um monumento à memória, e a memória é qualquer coisa que devemos a toda a força preservar. Sobretudo para que não se esqueçam, nesta era de esquecimentos, algumas figuras que muito deram ao mundo e à sua terra. Não nos podemos esquecer que a história é a memória do futuro. É no passado que vamos buscar a bagagem que nos servirá para amanhã. Um bom povo é aquele que não esquece os seus antigos. Não é que eles todos sejam antigos. Há aqui pelo menos um padre, o padre David de Jesus Barcelos, foi meu aluno. Portanto, eu sou mais antigo do que ele. Portanto, isso é uma obra que atravessa 250 anos até à atualidade. A obra destes homens da Igreja, em alguns casos notável, não pode, portanto, permanecer no esquecimento. E esta obra traz luz sobre o passado, mais remoto, mais próximo, trazendo até nós a memória dessas figuras, as suas famílias, as relações de parentesco e amizade, os feitos que eles realizaram. Como eu disse há pouco, não tendo o prazer de ter conhecido o cônego Jeremias
contactei pessoalmente com algumas figuras aqui presentes. O Padre Rocha Melo, Parque de Cabo da Praia e Porto Martins, com quem tive o prazer de ter convivido. O Padre João Anatólio, de Santa Rita e de Santa Luzia, também já faleceu. O Padre António Rocha, que é jesuíta, que esteve no Brasil, mas também aqui nas Lajes, na Feteira e na Serreta. O Padre Luís Carlos, que também esteve nos Biscoitos. O Padre João de Brito, que está aqui ao meu lado e com muito prazer. O Padre Hélder Fonseca, que também está aqui presente e é desta família, ainda jovem. E os meninos David Barcelos e o menino David Barcelos, de quem eu fui professor. Para que serve este livro em particular? Primeiro, não serve para ficar na estante, nem para embelezar a estante. Nós às vezes compramos, vamos ali à Casa das Obras Católicas, à livraria, comprar umas bíblias gigantes. Essas bíblias não servem para nada. Servem apenas para enfeitar a estante, para abrir numa página qualquer, com uma vela acesa ou a imagem de Nossa Senhora de Fátima ao lado. Os livros servem para ler, inclusivamente as bíblias. E, portanto, usar um livro para enfeitar uma estante é não usá-lo para nada. Podemos lê-lo em leitura contínua ou usá-lo como livro de consulta. Será sempre um bom companheiro enquanto nos interessarmos pelo nosso passado e pelo passado e futuro da Igreja na nossa terra. Finalmente, uma palavra para os autores. Tenho aqui ao meu lado direito o Sr. Liduíno Borba. É uma figura incansável. Já publicou mais de 90 livros sobre figuras e acontecimentos da nossa terra, Ilha Terceira, Açores e diáspora. Será sempre o seu trabalho de recolha e compilação de dados acerca de personagens e assuntos da nossa terra marcará indelevelmente a memória futura da nossa ilha. Este livro é mais um, provavelmente um dos que deu mais trabalho. Cônego João de Brito, também contemplado nesta obra como figura desta família Rocha de Borba e coautor deste trabalho, é um sacerdote que eu sempre admirei pelo seu espírito de iniciativa. Os trabalhos constantes, teimosos, de requalificação, mesmo a nível de construção civil, de requalificação das terras onde habita, mas também o seu trabalho de serviço à Igreja, serviço à cultura popular açoriana, nomeadamente no folclore e nas tradições da nossa terra. Levou a entregar-se de alma e coração a trabalhos de requalificação das paróquias onde passou. Notável também, como eu disse, o seu amor às tradições açorianas e terceirenses, sobretudo no campo do folclore e das tradições populares. Este livro, de 600 páginas, é um livro que traz muitas informações. Corremos o perigo de se por acaso olharmos para a genealogia que ocupa bastantes páginas deste livro, podemos encontrar alguém da nossa família. O mundo é pequenino. Muitos parabéns aos dois autores. Obrigado por me escutarem. Uma boa tarde a todos. Os meus agradecimentos pela vossa presença, os meus agradecimentos também ao Dr. José Júlio Rocha, pela apresentação do livro, pelas palavras amigas que ele dirigiu, pela reflexão que nos ajudou a fazer, que é sempre bom pôr-nos ideias para nós refletirmos. O Sr. Liduíno Borba, uma palavra de muito apreço pelo trabalho que ele tem vindo a desenvolver na nossa ilha. Já quase uma centena de livros publicados em não sei quantos anos, mas pronto. Há 10 anos fiz eu a apresentação dos contentes, da família Contente de São Mateus, e daí para cá já há uma quantidade ali, não sei quantos é que estavam publicados na altura, talvez uma dúzia, se tanto, não é? Não estava ainda, mas pronto, o trabalho tem sido realmente muito, muito intenso. Gostei imenso de trabalhar com ele.
contabilizou as horas, estão ali, no livro estão ali as horas contabilizadas de encontros que nós tivemos. Eu dediquei-me mais à parte genealógica, além de outras informações que podia dar. Eu também tinha já a parte de genealogia, também nos servimos de genealogias que já estão desenvolvidas pelo Dr. Jorge Forjage e António Maria Mendes. O padre João Maria Mendes também já tinha muita coisa feita daquela zona, sobretudo de Santa Bárbara e Cinco Ribeiras. Queria dizer que esta família, ou melhor, este grupo de 20 clérigos, e nós dizemos clérigos e não dizemos padres, porque o primeiro, que é o único que não tem fotografia, porque na altura não havia máquinas fotográficas quando ele morreu em 1844, pelo menos na terceira não havia, e suponho que não havia ainda no mundo, se calhar, máquinas fotográficas, é que não tem fotografia, os outros têm todos ali a fotografia. São oriundos de uma família que começou nas 12 Ribeiras em 1725, com o casamento de Manuel da Rocha de Borba, natural de São Bartolomeu dos Rogates, casou nas 12 Ribeiras com Maria Antónia. São os avós maternos do célebre subdiácono José Lourenço da Rocha, que é a figura, digamos, mais distinta, se assim podemos dizer, e é que está mais referida em obras, especialmente na topografia da Ilha Terceira, na segunda edição, dos finais do século XIX, anotada por Monsenhor Alves da Silva. Portanto, a família começa aí. Gostaria de esclarecer, sobretudo para as pessoas que são mais daquela zona, que não se trata de uma biografia dos padres de Santa Bárbara. Santa Bárbara é a freguesia da Ilha Terceira, que pelo menos nos últimos 2 séculos foi a que deu mais padres. E os padres de Santa Bárbara que eu conheci passam de uma vintena. Ali estão referidos praticamente 7 ou 8, não é? Porque são esses que nós conseguimos entroncar nessa família, nesse tronco original, de Manuel da Rocha de Borba e Maria Antónia, filha de Manuel Mendes e de Catarina e de Beatriz Coelho. O trabalho, se quiserem fazer um trabalho sobre os padres de Santa Bárbara, depois têm em campo também para fazer nessa altura, são muitos, realmente são muitos. Os padres das 12 Ribeiras estão praticamente todos, os colégios das 12 Ribeiras, à exceção de 2 irmãos, um falecido há relativamente pouco tempo, que é o João de Brito da Silva Costa, que nos últimos anos estava no continente, esteve aqui nas Lajes com o operador de Padelino, e depois esteve também no Parque de São Bento, e um irmão dele, que está vivo, que é missionário da Congregação do Espírito Santo, o Duarte de Jesus Costa. Por acaso são meus parentes, mas por outro lado, não pelo lado dos Rochas de Borba. Pode ter acontecido ter ficado algum atrás, mas se ficou algum atrás foi voluntariamente. Procurei ver, fazer a genealogia dos padres que eu conhecia para ver se havia mais algum que realmente fosse entroncar naquela família. Tenho muita pena de um que trabalhou aqui na Praia da Vitória tanto e que deixou aqui muita obra feita, o padre Francisco da Rocha de Sousa, que não consegui entroncá-lo nessa família, mas realmente foi um padre extraordinário que trabalhou imenso aqui na Praia da Vitória. Para além disso, os 2 irmãos Veredas, um deles trabalhou também aqui na Praia da Vitória, o padre Luís Cota Vieira, outro acho que foi Parque da Algalva e das Fontinhas, salvo erro, para além daqueles que já foram referidos aqui pelo padre Júlio, o padre João Anatólio que trabalhou aqui nesta zona, o padre Rocha Melo, quem foi mais? O padre António Nunes, mais recentemente, e que faleceu há 2 anos. Bem, o que é que eu poderia dizer mais? Há aqui, o último que nós conseguimos descobrir que era da família é um tal João Carlos Silveira da Silva, que nasceu no Brasil, está no Brasil, como é que eu ia dizer, neto de uma senhora que nasceu em Santa Bárbara, ou de um casal que nasceu em Santa Bárbara, depois emigrou para o Brasil, provavelmente em 54, 55, a mãe dele nasceu aqui em Santa Bárbara e depois a família foi toda para o Brasil. É das famílias dos Amares. Ele é neto de uma tal Diolinda Amaro, por um lado também é Rocha de Sousa, é sobrinha do Sr. Padre Francisco da Rocha de Sousa, e por um lado do avô
paterno, ele é Silveira, portanto também de famílias oriundas de Santa Bárbara. O padre David, que está nos Arrifos, são os dois mais novos, não é? O padre que está ali, cuja fotografia está ali, é sobrinho neto do subdiácono, que é o padre João Lourenço da Rocha, que desenvolveu também um trabalho muito importante, quer em Santa Bárbara, quer nas 12 Ribeiras, quer também nas 5 Ribeiras. Depois o padre Manuel Rodrigues da Rocha, que é sobrinho do padre João Lourenço da Rocha e que morreu do surto da peste no princípio do século XX, 1908, em outubro de 1908. Depois o padre Domingos da Rocha Mendes, que esteve nas 12 Ribeiras de Parco, é natural das 12 Ribeiras, esteve nas 12 Ribeiras de Parco há algum tempo e depois foi para o Brasil. O padre Manuel Cardoso da Rocha, natural de Santa Bárbara, também é da mesma, é sobrinho do Sr. Padre João Lourenço da Rocha e primo do Padre Manuel Cardoso da Rocha, que esteve parco aqui vários anos na Vila de São Sebastião, tinha fama de grande pregador e era conhecido, toda a gente conhecia o Padre da Vila como grande pregador. Depois foi para o Pico, foi para a Graciosa e veio para as 5 Ribeiras e morreu nas 5 Ribeiras 2 anos depois de estar de parco. Se houver aqui algumas pessoas mais velhas, talvez se recordem do Sr. Padre Gregório Rocha, Gregório Bertingur Rocha. Há uma rua aqui nas Lajes que tem o nome dele. Ele esteve aqui na praia nas Lajes como parque, salvo erro, perto de 40 anos. Nasceu na Praia da Graciosa, ele como o irmão Manuel Rocha, que é o Dr. Manuel Rocha, que depois foi para a América. Eles nasceram na Praia da Graciosa, mas o pai deles era das 12 Ribeiras e é desta família Rocha. Foi professor para a Graciosa, aí casou e os 2 filhos nasceram lá, e mais uma irmã, mais uma filha também, que tem descendência no continente e na América. O Monsenhor Henrique Rodrigues da Rocha, que também é das 12 Ribeiras, e o Cônego Jeremias, são 2 condiscípulos, foram proximinários juntos, ordenaram-se juntos no mesmo dia também. O Sr. Cônego Jeremias esteve sempre ligado ao seminário, ou melhor, quase sempre, muitos anos, só com 62 anos, salvo erro, que ele foi para o Parque da Sé e depois esteve ali 6 anos, salvo erro, como Parque da Sé e foi depois para a Curia Diocesana como chanceler. Vice-chanceler primeiro e depois chanceler. O Padre Manuel Rocha é exatamente aquele que já disse que é irmão do Padre Gregório Rocha. Ainda acerca do Monsenhor Henrique Rocha, ele teve de parque há algum tempo na Vila de São Sebastião e depois emigrou para a América. O Padre Valmir Fagundes, também é de famílias de Santa Bárbara. Eu passei o Padre Rocha Melo porque já foi falado aqui e muita gente o conheceu aqui no Cabo da Praia, passou muitos anos no Cabo da Praia. O Padre Valmir Fagundes, o Sr. Valmir Fagundes, foi acabar os estudos para a Diocese de Sacramento e esteve ao serviço da Diocese de Sacramento até à sua morte, mesmo em Sacramento, em Santa Isabel do Sacramento. O Padre João António nasceu em Santa Bárbara, mas esteve aqui também sempre nesta zona da praia, Santa Rita e Santa Luzia. O Padre António Rocha, já falámos também, esteve nas Lares. O Padre Luís Carlos foi para Angola, é uma vocação tardia e fundou um movimento, como é que se chama? O Shalom, não é? Portanto, o Shalom, que é, agora também faltou o termo técnico, não é congregação, não é, portanto, é vida religiosa, portanto, enfim. E tem, ele é o fundador também daquele movimento de Shalom para jovens, dos cursos de Shalom, que já houve aqui na Terceira, já se realizaram aqui alguns. Está o Padre José Adriano. Não, já falaram tanto, já estou a falar demais se calhar, não é? O Padre José Adriano Rebelo Rocha, nasceu nas 12 Ribeiras, mas com 2 anos foi para a América, para o Brasil, com a família. E aí entrou para o seminário, depois esteve a trabalhar na Cúria Arquidiocesana de Rio de Janeiro e faleceu bastante novo. Tem uma irmã a viver em Santa Bárbara e um irmão a viver em São Mateus. O Monsenhor Arvei Fonseca, que neste momento é vivo, felizmente, está em Livingston, na Califórnia.
é primo segundo do Dr. Hélder Fonseca. A avó dele era das 12 Ribeiras, filho de Bento Cardoso, que eu conhecia muito bem, e o avô era de Santa Bárbara, Francisco da Rocha Fonseca, salvo eu, Francisco Cardoso Fonseca, portanto, não sei se é Cardoso, se é Rocha, mas é Fonseca. Portanto, também já é uma vocação mais tardia e ainda é vivo, felizmente, e é bom senhor, como disse. O nosso amigo Hélder Fonseca, que tem tido papel importantíssimo na nossa diocese, foi vigário-geral até há bem pouco tempo, não é vigário-geral neste momento porque o nosso bispo, como sabe, foi transferido para a diocese de Viana do Castelo e estamos a aguardar um novo bispo. Ele é o delegado do administrador diocesano, que é o ex-bispo de Angra, do João Lavrador, e o administrador diocesano, até a nomeação do novo bispo. Depois o David de Jesus Rocha Barcelos e o Padre João Carlos, já falámos deles, não vou demorar mais. A parte genealógica, gostaria de dizer às pessoas que não estão muito habituadas com as genealogias, não estão ali todas as pessoas que fazem parte da família. São quase 300 anos, desde que casaram nas 12 Ribeiras, do Manuel da Rocha de Borba, mais a Maria Antónia, foi em 1725, portanto quer dizer que faltam 4 anos para se completarem os 300 anos. E há muita gente que é descendente dali. Nós não tínhamos mais famílias para incluir ali, não incluímos porque o livro estava a tornar-se muito grande e, por razões óbvias, resolvemos não incluir. Mas, se fosse hoje, talvez tivesse feito de maneira diferente, talvez tivesse feito só as genealogias das pessoas que nasceram até aí, ou meados do século passado. Porque depois as pessoas, os que querem fazer a sua árvore genealógica naquele ramo, podem facilmente ir buscá-lo. Mas as pessoas que acham que são desta família vão encontrar uma pessoa ou outra conhecida, ou um antepassado ou outro, e a partir daí fazem a ligação, pode ir até num ramo, pode ir até 1200, a um tal Jean de Bettencourt, que nasceu ali perto de Paris, em 1200. Mas até depois esses Bettencourts de França vieram para Ávila, na Espanha, daí os Ávilas, e depois vieram para a terceira, portanto, é um dos ramos apenas, porque há muitos ramos. Como sabem, nós temos dois pais, 4 avós, 8 bisavós, não é? E por aí adiante, a não ser que casem primos entre si, que reduz a família. Portanto, isto alonga-se imenso, não é? É provável que haja, eu já encontrei uma gralha, um erro ou outro, nós passámos 2, 3 vezes o livro, a obra, mas escapa sempre, algumas coisas, pronto, peço desculpa exatamente por isso que pode ter acontecido. Se alguém acha que se alguém julga que é da família, depois poderá, se tiver dúvidas, poderá contatar-me e eu normalmente poderei fazer uma indicação como é que faz a ligação. Na parte genealógica aqui estuda-se de trás para a frente, portanto, há uns números ali na parte esquerda de cada página, que suponho que o máximo são 25, 26 ou 27, isto corresponde às gerações. Portanto, se eu estou dentro desta geração, os meus pais estão, por hipótese, a minha geração é o 25, por exemplo, não sei, vai ser o 25, então quer dizer que os meus, o 24 que estiver imediatamente anterior corresponde aos meus pais, e o 23 que estiver imediatamente anterior também vai corresponder aos meus avós, e por aí adiante, não é? Portanto, vamos do mais alto para o mais baixo para chegarmos lá a uma ligação mais antiga. Pronto, eu não vou dizer mais nada porque já estou a alongar. Obrigado. Ora, boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Este agradável encontro de pessoas amigas, conhecidas, familiares e biografados no próprio livro. Temos aqui um pouco de tudo, o que ajuda a passar a tarde. Queria começar pelos agradecimentos, primeiro pela vossa presença, depois aqui pela aceitação do Padre Júlio em fazer esta brilhante apresentação do livro, e pela presença do coautor, do Padre João de Brito,
com quem gostava de vos dizer muito claramente que gostei muito de trabalhar. Trabalha-se muito bem com o Padre João de Brito, é um homem cumpridor, um homem de horários, e isso ajuda muito a minha maneira de ser. Gosto muito de cumprir e saber por onde é que vou, onde é que começa, onde é que acaba. Depois, uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal, aqui na sua representação, a doutora Paula Sousa, e deixar um apelo para que continue com este outono vivo. Já ouvi uns zunzuns que há ideias de fazer em moldes diferentes, é uma questão com os senhores. Se pedirem a minha opinião, acho que está muito bem na forma que está, mas na passa de uma opinião pessoal, porque há sempre qualquer coisa que se pode fazer de melhor. Mas este outono vivo já tem expressão a nível dos Açores e a nível nacional e tem muita procura aqui na ilha. E tem corrido bem nos últimos anos e à moda, em termos futebolísticos, a equipa que ganha não se mexe se esta está a ganhar, a deixar seguir. Gostava de dizer alguma coisa sobre o livro, porque foi uma experiência diferente e agradável. Este livro tem uma história por trás dele, de cerca de 20 anos ou perto disso. Eu conheci o padre Luís Carlos Contente Garcia de Castro, da família Contente, quando lancei o livro A Família Contente em São Mateus, em que o padre João de Brito fez a apresentação, e nessa altura dizia eu conheci o padre Luís Carlos Contente, que estava a paroquiar nos Biscoitos. Ele prefaciou esse livro, esteve na apresentação do livro, fazia parte da família Contente e tomamos alguma amizade. Das vezes seguintes que ele veio, ele depois deixou de paroquiar nos Biscoitos, acho que teve ali umas brigazinhas com a igreja de baixo e a igreja de cima. essa muito característica dos Biscoitos, mas enfim, sei lá, com as pessoas que resolvem isso, não me quero meter nesse pormenor. Mas foi um bocadinho, acho que, vítima dessa situação, por aquilo que eu percebi. Acabou por sair daqui e voltou cá depois, algumas vezes, e contatou-me todas as vezes que veio cá, encontramos, almoçamos, jantamos, conversamos. E uma das últimas vezes que veio cá falou comigo no sentido de pedir uma certa ajuda para se fazer este livro, porque já há alguns anos que tinha falado com o padre João de Brito, o padre João de Brito, coitado pobre, como nós costumamos dizer, não consegue fazer mais do que o que fazia e não conseguia chegar a tudo. Falei com o padre João de Brito, ele aceitou levarmos este projeto para a frente e muito bem, e levamos. Levamos 3 anos, meteu-se a pandemia nisto, tivemos ali de março ao fim de verão, não fizemos nada, porque quase ninguém fez, pagou por toda a gente, e a partir do fim de verão retomamos os nossos trabalhos. Eu dediquei-me mais à parte das biografias, o padre João de Brito mais à parte das genealogias, embora andamos os dois envolvidos no tema do livro. E pronto, e chegou a este ponto, está pronto, está cá, gostei muito, é um trabalho que fica, espero que gostem. Respondendo ao que o padre Júlio Rocha perguntou para que é que serve um livro, portanto, ele respondeu, dizendo que serve, e pronto, e fica por aqui. Mas eu adiantaria que um livro é o meio que eu hoje conheço mais seguro de guardar informação. Temos muita forma de guardar informação, mas até este momento a forma mais segura de termos informação guardada para quem nos vai suceder, para as gerações vindouras, para quem vem atrás de nós, ainda é o livro. Não conheço outra forma tão perfeita de guardar o livro como em papel. E eu trabalho muito com sistemas digitais, aliás, o padre Júlio Rocha fez referência aqui aos livros que eu já escrevi e já editei, são 57, se não estou em erro, de autoria ou coautoria, e 90 no total, porque há alguns que não são de minha autoria, são de outras pessoas, que apenas editei os livros, isto foi em cerca de 12 ou 13 anos, mas eu uso, dizia eu, muito os meios digitais, o computador, o e-mail, a informática, porque sem esses meios eu não teria conseguido fazer os livros que fiz. É uma forma muito boa
de comunicar, de transmitir informação, mas não é a forma mais segura de guardar informação. Um disco rígido, um CD que gravamos, é um meio magnético de gravação que ao fim de 5, 10 anos podemos ir lá atrás da informação e ela já não está lá. Ou então, os meios informáticos que conhecemos são alterados ao longo dos anos por outras formas de trabalhar informaticamente e vamos, como eu tenho alguma informação em computador desde 2006, vou às vezes abrir um fecheiro e ele já não abre, porque já não reconhece o sistema. Portanto, quero com isto dizer que o meio mais seguro de guardar informação neste momento que eu conheço ainda é o livro. E pronto, gostava de agradecer mais uma vez a vossa presença. Eu gostei muito de estar aqui, como sempre, quando é o lançamento, sinto-me sempre alegre e contente. Vai seguir-se uma sessão de autógrafos, para quem quiser, da minha parte e da parte de João de Brito. Mais uma vez, agradecer por terem vindo e deixar uma palavra de agradecimento a algumas das pessoas que estão aqui, que colaboraram com o livro, que ajudaram na investigação e alguma dessa ajuda foi preciosa para que chegássemos a este ponto. Não vou individualizar porque posso me esquecer de alguém e não quero deixar alguém. A todos muito obrigado, boa tarde, e o livro está à venda ali fora na feira. Obrigado.